Bom, então é evidente que eu não vou fazer aqui uma abordagem jurídica, né, não é minha área de atuação, minha área é economia, política industrial, pensar projeto de desenvolvimento, né, desenvolvimento econômico, projeto de ah, desenvolvimento no sentido aumento do bem-estar, né, e as políticas públicas nesse papel, sobretudo os instrumentos de planejamento, coordenação e avaliação de políticas públicas. E as estatais, nesse campo, então, de debate, de disputa, né? Fazer uma abordagem mais geral, é evidente que hoje, então, essa agenda que a secretária Elisa colocou é uma agenda super importante, né? O problema das estatais não é o problema das estatais em si, mas é o problema da capacidade que a gente tem como sociedade e como Estado de construir grandes consensos em relação aos problemas nacionais estruturais que fundamentam um possível projeto de desenvolvimento mais justo, mais equitativo, mais igualitário, com justiça social, com sustentabilidade, né? E as estatais como instrumento estratégico disso, né? Então, eu acho que a revisão do Decreto-Lei 200 é uma boa oportunidade dessa agenda vir à tona de uma forma sistemática, organizada. Que tipo de modelo de desenvolvimento a gente precisa construir? Que tipo de estratégia nacional de desenvolvimento a gente precisa fundamentar? E quais os instrumentos que essa estratégia exige? Qual é o grande modelo lógico, digamos assim, numa linguagem de projeto, né? A gente precisa estruturar para que isso seja consistente, para que isso dê certo. E é evidente que, inclusive pelas falas que nos antecederam, pelo debate que a comunidade que discute gestão pública tem, nós temos uma situação de fragmentação, né? Uma trajetória em que as estatais foram criadas e extintas um pouco ao sabor das circunstâncias, das necessidades momentâneas, ocasionais, né? Não houve um processo estratégico, racional, e nem poderia haver, né? Pela conformação do nosso tipo de Estado, de sociedade, pela nossa história econômica, política e social. Então, nós temos hoje um quadro que ele precisa de ajustes, evidentemente, e precisa de reformas, talvez reformas constantes, né? E reformas cada vez mais profundas para ajustar e alinhar as estatais à nossa demanda de políticas estratégicas para desenvolver o país. Então, é disso que se trata, né? Nós temos uma multiplicidade, como a secretária afirmou, de funções nas estatais, né? Muitas têm a capacidade e o protagonismo de exercer serviços públicos, outras têm mais uma atividade regulatória. Eu, confesso, não acho que a diversidade, sob certa medida, sob certos padrões de normatização, classificação e regulação estatal, seja em si um problema. Eu acho que a diversidade, inclusive, ela permite uma certa resiliência, uma certa flexibilidade na formulação da estratégia nacional, que pode adaptar os instrumentos de acordo com as necessidades, e isso dá graus de liberdade, digamos assim, para a política econômica, para a política macroeconômica, inclusive para a estratégia nacional de desenvolvimento. É evidente que a Lei 13.303, um grande marco regulatório, grosso modo, foi um avanço regulatório, um avanço do ponto de vista de compliance, de governança, mas é evidente também que tem desafios pendentes e que tem ainda muitas tarefas inacabadas, né, que a lei, talvez nem fosse esse o propósito, deu conta, né? Então, nós temos esse tema da classificação e esse tema da tipologia, né? Que eu acho que é um tema importante, mas por trás dele existe toda uma discussão sobre, eu acho que alguns pontos centrais. O primeiro deles é esse, né? Que tipo de supervisão ministerial se adequa mais para a demanda que esse projeto nacional de desenvolvimento, insisto nisso, esse é o grande debate de fundo, em que as estatais devem se e aqui as palavras não são triviais ou menos importantes, talvez devam se ajustar, devam se alinhar, né? A secretária citou o decreto que falava na palavra ajuste, né? Eu acho mais interessante, mais rico do ponto de vista cognitivo, trabalhar com esse termo de alinhamento, né? Porque é evidente que as estatais são órgãos que precisam de autonomia, precisam de independência gerencial, a natureza jurídica delas, inclusive, demanda isso, elas têm uma gestão diferente do status da gestão regida pelo direito administrativo de uma organização da administração direta, é óbvio, mas elas precisam achar o ponto de
equilíbrio, e eu acho que isso é o central da supervisão ministerial. Se a gente precisa retomar ou não os contratos de desempenho, se a gente precisa pensar novas formas de contratualização, que procurem criar regras para acelerar e criar incentivos para esse ponto de equilíbrio entre, de um lado, a autonomia, a independência, o mundo dos negócios, o direito privado, né? E os requerimentos de uma estratégia nacional de país, que é pública por natureza e princípio, onde as estatais devem se alinhar. Esse é o ponto, quer dizer, como a gente procura construir isso, né? Então, o tema da autonomia operacional, até do regime contábil, né, da prestação de contas, um tema que está em voga hoje sendo discutido, precisa ter essa clareza, né? Qual é o nível de controle e os mecanismos que cada nível de controle, talvez a gente possa pensar numa estrutura de camadas ou de alçadas que sejam flexíveis, porque não tem uma receita pronta, não é uma fórmula de bolo que a gente vai colocar meia dúzia de artigos ou de parágrafos e isso vai acontecer automaticamente. A gente tem que pensar numa estratégia administrativa que é política, é institucional e também é técnica, né, para que isso aconteça. O debate que a gente falou várias vezes aqui sobre esse desajuste ou essa não conformidade entre dependentes e não dependentes, ele também se insere nesse termo. Eu pergunto, será que o país pode abrir mão de estatais dependentes, como a Embrapa, né, que garantiu uma evolução única no mundo do ponto de vista da produtividade agrícola e que coloca hoje o Brasil como um dos grandes exportadores de commodities, ou da EBSER, que controla dezenas de hospitais que prestam serviço público insubstituível de saúde, né, ou a empresa de planejamento energético que está na base dos planos decenais, dos planos energéticos que garantem autonomia e a segurança energética para o país, ou da exploração de minerais críticos, hoje um ponto de fronteira nas novas políticas industriais, especialmente em relação à eletrificação, a minerais que são fundamentais. É evidente que o mercado não vai resolver isso. Por isso que eu acho que existe uma certa cultura de achar que ser dependente do tesouro é, a princípio e incondicionalmente, ruim. E eu acho que não é isso. O problema é como a gente qualifica, adjetiva e lida com uma certa dependência que não significa desqualificação da gestão, perda de eficiência, perda de oportunidades, planos de negócios mal feitos ou inconsistentes, planejamentos deficientes, soluções de coordenação que não acontecem. Essa dependência é ruim, essa precisa ser combatida. Então, eu acho que a gente precisa pensar, e eu não sei em que medida o decreto-lei, a sua modernização desse marco legal poderia ajudar nesse sentido, um tipo de transição para uma dependência ruim para uma dependência saudável, digamos assim, onde esses elementos de eficiência, de compliance, de novas formas de contratualização, de uma gestão de estatais dependentes mais alinhada com as grandes políticas públicas e estratégias nacionais, pudesse ser obtido, consolidado ou favorecido, né? Então, é evidente que a gente precisa discutir metas de desempenho, incentivos à inovação. Hoje é uma variável estratégica fundamental em qualquer tipo de organização, ainda mais nas estatais, que sobrevivem e convivem com um mercado muitas vezes competitivo, de concorrência, e tem suas estratégias ameaçadas por outros atores no campo econômico. Flexibilização, eu acho um elemento importante, né? Eu sempre fico com muito medo de fórmulas prontas e de modismos, né? Não porque eles intrinsecamente possam conduzir a falsas esperanças ou ilusões de uma solução que nunca virá, mas porque a gente precisa conhecer mais. Por exemplo, o sandbox regulatório, e funciona muito bem para discutir impactos e fazer avaliação de cenários e simulações de novas normas e marcos regulatórios. Mas eu não sei se isso poderia ser aplicado a fórmulas que pudessem regulamentar experiências ou um certo grau de experimentalismo com as estatais. Eu não sou adversário da ideia, mas acho que a gente precisa pensar muito bem, porque nós não podemos, digamos assim, limitar a autonomia, a independência e afetar a liberdade de gerenciamento de uma estatal em função de uma necessidade
mudar as formas de contratualização e de controles, né? Então, isso precisa ser muito bem afinado, né? Elas têm uma exposição de mercado muito forte. O novo modelo precisa ser pensado, é evidente, precisa ser atualizado, né? As regras do jogo precisam ser atualizadas. Coloquei 4 pontos que eu acho essenciais, né? A gente precisa continuar atualizando os marcos regulatórios, precisa continuar trabalhando nos paradigmas de gestão e de profissionalização da gestão nas estatais, precisa combinar flexibilidade com estabilidade, né? Que é um dos princípios aí dessa reflexão nova que os pensadores em gestão pública fazem do neo-weberianismo, né? Essa combinação entre elementos de agilidade e flexibilidade com a manutenção dos princípios da hierarquia, da estabilidade do perfil clássico weberiano, né? Nós precisamos de mais eficiência, é evidente, mesmo que a eficiência não se sobreponha a uma visão mais teleológica de planejamento, de visão de futuro, mas esses valores precisam ser combinados. Nós temos que trabalhar o tema da uniformização jurídica sem criar artificialmente classificações que não têm muita relevância no mundo prático, né? Então, o debate que a gente já fez aqui apontou para isso, a importância de ter padrões, normas, classificações, taxonomias, atualizar isso, mas a importância de também não fazer disso uma regra absoluta que ingesse a capacidade de modernização, de transformação, na medida que os problemas sociais, econômicos, políticos, institucionais criam novas agendas públicas com o tempo, e a gente vive momentos de grande ruptura, de grandes demandas que não eram previstas, sequer imaginadas há alguns anos atrás, que o Estado tem que enfrentar, daí inclusive a fragilidade das nossas respostas, né? A pandemia mostrou isso, por exemplo. E o tema do alinhamento estratégico, né? Eu reputo que isso seria um debate fundamental. Como que o Decreto-Lei 200 pode criar uma estrutura de incentivos regulatórios que permita um melhor alinhamento das estatais, dependentes ou não, as grandes estratégias nacionais do país, sem perda de autonomia ou perda de compliance ou perda de segurança jurídica dos contratos para acionistas minoritários, por exemplo, etc, etc, etc. O fato é que hoje a gente não pode se submeter a uma discussão muito rasa, que muitas vezes formadores de opinião fazem, e os defensores, eternos defensores do Estado mínimo, de que as estatais são um problema em si. Ao contrário, as estatais são parte da solução, né? Nós temos toda a história do desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, ela não teria acontecido se não houvesse atuação de grandes estatais, por exemplo, na área de infraestrutura, na área de indústria de base, né? Na área da indústria química ou da indústria metalúrgica ou siderúrgica, etc. E nas áreas de fronteira, hoje, elas continuam sendo super importantes e estratégicas, como é a Petrobras, por exemplo. Então, nós temos uma série de conquistas que precisam ser preservadas e atualizadas, né? Alguns números que eu acho interessante compor essa narrativa de defesa das estatais e de uma atualização do modelo. Nós temos, segundo os relatórios da secretária Elisa, que foram publicados no ano passado, 627 bilhões, né, de valor produzido, mais de 5% do PIB, se a gente considerar conjunto de estatais. Isso não é desprezível, não é trivial, né? Quase 500 mil pessoas empregadas, né? 222 bilhões em impostos, taxas, contribuições. Enquanto a gente vê muitas vezes a imprensa, de forma maldosa, fazer alarde sobre os prejuízos que as estatais têm, isso é parte da figura, uma parte do mosaico, né? Tem que garantir sempre uma visão, uma perspectiva maior para ter uma reflexão mais consistente. O PAC, por exemplo, 20% do PAC, do grande programa, o maior programa de investimentos em infraestrutura do país, depende diretamente da atualização das estatais, da atuação das estatais, né? Nós temos os bancos públicos, inclusive o BNDES, que já chegou a emprestar 4% do PIB, que são fundamentais para o crédito industrial, para o crédito que vai fomentar, que vai garantir a neoindustrialização, a transição energética, a atualização da capacidade produtiva do país. Então, para resumir, né, nos meus minutos que faltam, primeiro ponto, nós precisamos construir, estamos construindo hoje no Brasil, tentando reconstruir a ideia de que o Estado tem que ser protagonista, tem que ser ativo na retomada de um grande projeto de desenvolvimento que precisa ser negociado, precisa ser baseado
em sustentabilidade, em transição energética, que precisa acolher a transformação da revolução digital e conduzir um país para um nível de igualdade e de justiça social maior. Isso, para resumir, eu estou chamando de Estado empreendedor. Esse Estado empreendedor, ele usa modelos organizacionais diversos. A questão toda, e eu acho que a revisão do decreto fulcral nisso, é como é que a gente coordena e dá sentido lógico a esse mosaico que possa ser menos cacofônico, menos labiríntico, né? Menos complicado, com custos de transação e de gestão tão altos como é hoje. Então, esse é um tema. Bom, as estatais são grandes fontes de lucro, mas esse é o viés mais fiscal, mais orçamentário. Aqui eu estou colocando um viés mais ligado a planejamento, a estrutura de país e a visão de futuro. Mas é importante que a gente tenha essa concepção. A gestão é onde tudo se decide, né? Não adianta fazer grandes projetos e planejamentos com PowerPoints coloridos se a gente não tiver estatais bem gerenciadas, com eficiência, com eficácia, né? Com efetividade, com sistemas de planejamento, de coordenação, com qualificação dos seus quadros, com supervisão ministerial ativa, né? Que funciona, que não é burocrática, não é formal, não é superficial. Isso é fundamental. E, finalmente, isso tudo é pré-condição para que a gente, então, aprofunde, e aí eu acho que esse é o desafio da modernização do marco regulatório que a revisão do Decreto-Lei 200 sugere, como é que a gente aprofunda o alinhamento, né, desse aparato de grandes estatais fundamentais para o país e outras que nós deveremos certamente criar no futuro e até modificar e extinguir algumas ou outras que não vão se adaptar no decorrer desses ciclos históricos de crescimento, isso é normal, né? Como nós vamos conseguir esse alinhamento sem perda de autonomia e sem perda de compliance? Eu acho que essas são as grandes tarefas aí colocadas nesse debate. Obrigado, desculpe, eu passei um pouco